comigo, homem interior. Irmãos, essa é uma mensagem muito complexa, é uma mensagem que daria um estudo, mas eu quero separar em 3 momentos. E Deus me deu os 3 pontos para a gente conversar sobre o homem interior. Primeiro ponto, a gente vai entender como enfrentar as lutas do homem interior. Segundo, como lidar com o homem interior, como administrar esse homem interior. E o terceiro, qual é o plano de Deus para esse homem interior. Então nós vamos meditar em 3 textos hoje e vamos conversar sobre o nosso homem interior. Cada um de nós temos a consciência que a salvação não é para o homem exterior, a salvação é para o homem interior. A palavra de Deus diz que o Senhor nos salvou, o Senhor tem planos para nos salvar. Salvar quem? O nosso homem interior. Nosso corpo não vai para o céu. O que vai subir para o céu é o nosso espírito. O Senhor vem para salvar o nosso homem interior. E esse homem interior é onde se vivem as maiores guerras espirituais, guerras pessoais, conflitos, lutas, histórias, traumas, onde são cultivados sentimentos, onde são gerados tantas coisas dentro desse homem interior. E tem momentos que nós, como pessoas, nem nós nos conhecemos. Nós nos surpreendemos com algumas reações, com alguns sentimentos. Só Deus sabe o que está dentro do homem, o que se passa dentro do homem, o que se tem dentro do homem de atributo e até de necessidade, de lixo, que muitas vezes a nossa alma guarda e a gente nem imagina que está lá. E também tem coisas, irmãos, que só nós sabemos. Sabia disso? Você pode morar com alguém, você tem um filho, você tem uma filha, você tem uma esposa, você tem uma filha, você tem um esposo, mas o homem interior, ele é totalmente pessoal, ele é totalmente teu, é totalmente meu, que tem sentimentos que só Deus sabe, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas tem sentimentos que só nós sabemos. Tem coisas que se carrega, tem coisas que nós alimentamos dentro de nós e que ninguém sabe. Não que a gente está querendo esconder alguma coisa, mas tem coisas que se passam dentro do nosso mundo que só nós sabemos. E não adianta você falar, pastor, quem sabe com 40 anos de casado, o meu cônjuge vai conseguir conhecer meu homem interior. Não vai. Ele pode conhecer algumas coisas, mas o teu homem interior, somente você conhece. A gente, quando ouve testemunhos, a gente vê pessoas que fazem loucuras, fazem coisas malucas. E a gente vê que essas pessoas tomaram uma atitude e você nem imaginava que aquela pessoa poderia tomar aquela atitude, não é verdade? E aquela pessoa tomou uma atitude, por exemplo, alguém que estava ali, que você nem imaginou, fez alguma coisa poderosa e construiu algo para Deus. Por quê? Porque o homem interior daquela pessoa guardou uma fé, guardou uma perseverança, guardou uma determinação, guardou algo que naquela hora aquela pessoa sobressaiu tudo que todo mundo imaginava. Poxa vida, aquela pessoa parecia incrédula, parecia quieta, parecia que não tinha nada, mas do nada veio alguma coisa, ela conquistou, ela construiu, que coisa linda, que testemunho de vida. Por quê? Foi o homem interior que foi forjando algo, foi gerando algo no coração daquela pessoa, e de uma hora para outra aquela pessoa exterior, ela colocou para fora, ela jogou para fora aquilo que o homem interior dela guardava. Muitas vezes é o contrário. Muitas vezes a gente ouve casos de pessoas que você imaginava que era boa pessoa. E você pensava, poxa, aquele cara é uma boa pinta, aquele cara é um marido tranquilo, aquele cara é um cara pacatão. Aí você do nada fica sabendo que aquele cara agrediu a família, brigou com todo mundo, bateu na mulher, espancou os filhos, fez uma loucura. Aí você fala, meu Deus, aquele cara que a gente via ele era tão pacatão, ele era tão de boa, ele gritou desse jeito, ele falou isso, mentira. Por quê? Porque aquele homem guardava naquele homem interior uma raiva. E ninguém conseguia descobrir que ele tinha raiva. Ele guardava uma ira, ele guardava um sentimento de nervoso, ele guardava um negócio que ninguém descobria, ninguém sabia quem era aquele cara. E quando ele fez uma coisa, ele surpreendeu todo mundo. É assim que acontece. É assim que acontece muitas vezes os crimes. Muitas vezes a gente pensa assim, poxa vida, mas aquela mulher, por que ela não denunciou aquele marido que matou aquela criança? Porque aquele homem talvez maquiou e a vida inteira, nunca ninguém imaginou que aquele homem podia fazer aquilo. Por quê?
Porque o homem interior, irmãos, da mesma forma que ele pode estar firme em Deus e construir uma coisa que vai surpreender, ele pode arrebentar. Por que nós nos decepcionamos com as pessoas? Porque muitas vezes elas fazem coisas que nos traem, que nos machucam, que nos ferem, coisas que a gente nem imaginava. Por quê? Porque o homem exterior revelava uma coisa e o homem interior daquela pessoa maquinava mal. E a gente nem imaginava que o camarada estava com a gente, mas ele estava com o olho no peixe e outro no gato. A gente só olhava o olho no peixe. A pessoa estava convivendo com você e você nem imaginava que ela trabalhava com você, mas no fundo ela estava puxando o teu pano, ela estava puxando o teu tapete, ela estava falando mal de você para outras pessoas. Por quê? Porque o homem interior, irmãos, é o perigo. Nós precisamos render o nosso homem interior à pessoa do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo entra, uma pessoa se converte, uma pessoa é salva, uma pessoa conhece a palavra, uma pessoa é transformada por Jesus. O plano de Jesus não é para o homem exterior, é para o homem interior. E o homem interior daquela pessoa começa a ser transformado. A Bíblia diz que o homem exterior, ele se corrompe, mas o interior se renova dia após dia. O plano da palavra é para o homem interior. Se não fosse assim, o crente não ficaria velho, o crente não ficaria com ruga, o crente não ficaria careca. Por quê? Porque Deus, quando Ele salva, Ele protege. Então a gente não ficaria velho, a gente não teria manchas na pele, a gente não teria problema. O plano de Deus é para o nosso homem interior. Deus tem um plano para o teu homem interior. Mas esse plano, querido, nós vamos falar sobre isso hoje, ele só vai poder ter validade quando você e eu abrimos a porta do nosso coração para Deus trabalhar com o nosso homem interior. Pastor, uma guerra do homem interior pode me impedir de ser salvo? Depende. A questão da salvação depende de Deus, é graça. Mas se você fizer alguma obra da carne que te destrói, segundo a palavra, você vai ser punido por aquilo. Não é verdade? A Bíblia diz que os assassinos não herdarão o reino do céu. Ah, mas a Bíblia não diz que tem perdão para tudo? Tem perdão para tudo, se houver arrependimento. E o arrependimento também é um trabalho que o Espírito Santo gera no homem interior. O homem interior. E você pode perceber uma coisa, quando o homem interior não é curado, não é restaurado, irmão, ele vai acumulando traumas, ele vai gerando problema a vida toda. A vida toda ele vai com problema. Tem gente que tinha problema quando tinha 12 anos de idade. Hoje tem 50, tem o mesmo problema. Tem pessoas que têm problema, por exemplo, em administrar o dinheiro, pessoas inseguras, pessoas que não conseguem administrar o dinheiro. E não é um negócio que surgiu agora. Isso aí vem coisa de anos. É o homem interior, é libertação, é o coração da pessoa, permitir que ela possa ser transformada. Ir na igreja transforma o meu homem interior? Não. Ir na igreja e me abrir para o Deus da igreja me transforma o meu homem interior. Porque, irmãos, eu já vi gente dentro da igreja fazer cada coisa cabeluda. Eu já vi gente dentro da igreja fazer cada coisa doida. E quando a pessoa fez coisa doida, você fala, pastor, mas estava distante da igreja. Não. Quando a gente ouviu, o que a gente falou? Mas estava aí domingo. Eu vi ele na quarta-feira. Há 15 dias atrás, ele estava aí na quinta-feira pedindo ministração. Para provar, irmãos, que o nosso homem interior precisa ser submisso à vontade de Deus todos os dias. Para provar que a gente tem que ser submisso ao Senhor todos os dias. Por isso que a Bíblia fala que aquele que fazia não faça mais, o que peca não peca mais, não é assim? O que roubava não rouba mais. O que é isso? É uma transformação do homem interior. Tem pessoas que eu já ouvi relatos que saiu da igreja, irmãos. Saiu da igreja e foi para o bar beber. Não é sair da igreja, vai em um lugar e vai para outro. Sai da igreja e vai para o bar beber. Por quê? Porque, irmãos, nós temos que nos submeter ao Deus que nos transforma o nosso homem interior. Deus transforma, Deus trabalha no caráter, Deus trabalha lá dentro. E sabe uma coisa que Jesus falou para Judas? Jesus falou para ele, conta a verdade. Jesus falou para Pedro, conta a verdade. Os dois não contaram a verdade, os dois erraram. Um traiu e um negou. Mas sabe qual foi a diferença?
que Pedro negou. Jesus sabia que o homem interior dele estava corrompido, mas Pedro se arrependeu. Judas, Jesus sabia que o homem interior dele estava corrompido, mas ele não se arrependeu. E ele traiu e continuou fazendo coisa errada. Então, irmãos, nós precisamos cuidar do nosso homem interior. Nós precisamos cuidar, porque muitas vezes você pode pensar assim, não, mas alguém pode me trair. Infelizmente pode. Mas você também pode, sem querer, estar traindo alguém. Ou muitas vezes ser levado por um descontentamento, por uma tristeza, está traindo alguém. Ou muitas vezes deixar o teu homem interior levar por decepções e você começar a trair alguém. Uma vez eu disse para um rapaz que teve um problema de adultério, eu falei para ele, sabe quando começou o teu adultério? Não foi nesse dia que você falou que foi para um motel com a moça que trabalha lá com você. Sabe quando começou o teu adultério? Quando você começou a ter decepções dentro do teu casamento e não tratou, e não administrou, e não sentou, e não permitiu ser pastoreado, e não veio para o conselho, e não veio sentar, e não procurou um líder da igreja para bater um papo, para trocar uma ideia. Sabe o que começou a acontecer? Você imaginou que superou aquilo, mas não superou não, você se frustrou ainda mais. Daqui a pouco, o que começou a acontecer? Você começou a olhar para aquela mulher que já trabalhava lá com outros olhos, com aquela outra com outros olhos, começou a deixar a carne dominar. O espírito da corrupção, irmão, ele não é de uma hora para outra, ele vai sendo gerado dentro da pessoa. Aí que começou a acontecer. Eu perguntei até para ele assim, há quanto tempo o teu casamento está meio estranho, né? Ele falou assim para mim, está um X tempo. Eu falei, há quanto tempo você trabalha lá? Ele falou o tempo, o dobro do tempo. Então, quer dizer, o problema não era a empresa, o problema começou no casamento. E eu falei, e essa moça que vocês acabaram fazendo besteira? Quanto tempo que essa moça trabalha lá? Trabalha lá antes de mim. Você percebe que esse cara trabalhava com a mulher e nunca tinha olhos para aquela mulher. Quando começou a dar um rolo em casa, o que ele começou? Começou a olhar para o gato, em vez de olhar só para o peixe. Ele começou a olhar para onde não devia. Ele começou, ao invés de ser tratado, porque, irmão, pecado, problema conjugal, problema familiar, problema pessoal, todo mundo tem. O problema, vou dizer uma frase para você, se quiser anotar, anota. O problema não é ter problema. O problema não é não resolver o problema. Bom, peraí, problema num casamento, todo mundo vai ter na vida, irmãos. Problema com o filho, problema com a esposa, problema com o pai, problema com a mãe, problema com sogra, problema com o sogro, problema com dinheiro, problema com emprego. Todo mundo um dia é submisso a um problema. Agora sim, tem pessoas que pensam assim, eu vou para a igreja, agora eu estou na vitrine da vida, eu não posso ter mais problema, porque agora eu sou crente. Esses caras é o que sofrem os maiores problemas, irmão. Por quê? Porque não deixam ser tratado no seu homem interior. Aquele cara devia ter, na hora que a coisa começou a pegar no casamento, vindo procurar ajuda. Ó, pastor, aconteceu isso. Meu casamento está aqui, eu estou frustrado nisso. Mas ele não deixou ser pastoreado, não deixou ninguém entrar. Porque, irmãos, o homem interior, ele é bom, ele parece uma fábrica de cadeado, sabia? O homem interior, ele é comparado a uma fábrica de cadeado. Ele gosta de criar ambientes e travar e fechar. Por quê? Porque quando você muitas vezes está enfrentando uma situação, irmão, você tem que arrebentar o cadeado. Você tem que abrir a porta e deixar alguém te ajudar. Fala, vem me ajudar aqui, porque eu estou me trancando numa decepção, eu estou entrando num descontentamento, eu estou entrando num desânimo, eu estou entrando num desapontamento, eu estou entrando numa decepção. Me ajuda, Valnia, sai dessa. Agora tem gente que não, tem gente que vai entrando dentro do problema e vai se fechando, e vai e passa o cadeado. Aí pega outra área da vida, passa o cadeado. Daqui a pouco, o que acontece? Você começa a ver soluções como? Com a carne. Aí o que ele pensou? Começou a olhar para a moça, que já estava lá antes dele trabalhar. A moça que ele nunca deu olhos para ela nunca deu olhos para ele, agora ele começou a dar olhos para ela. Agora ele começou a ir para trabalhar, e pôr o melhor perfume, porque ele não punha o melhor perfume para ficar em casa, ou para sair com a esposa, ou para ir na igreja. Ele punha o melhor perfume para trabalhar. Começou a mudar o quê? As prioridades da vida da pessoa. Enfim, essa pessoa caiu no adultério com essa moça, se arrebentou. Restaurou o casamento? Sim, para a glória de Deus, mas demorou muito para isso acontecer. Por quê?
Porque uma restauração, irmãos, ela é muito delicada. Uma restauração, ela demanda tempo. Uma restauração, ela demanda investimento. Você construir, irmão, é muito mais fácil do que você reformar, não é verdade? Quem já fez isso na vida? Quem já reformou uma casa? E quem já construiu uma casa? Construir é muito mais fácil que reformar. Porque quando você constrói, você pega o terrenão lá, não é não? Pá, começa a construir. E agora reformar? Você não sabe quem que fez o encanamento, você não sabe quem que mexeu, quem fez esse telhado. Não é assim que funciona? O homem interior, irmãos, precisa em todo momento estar exposto à vontade de Deus. O homem interior precisa em todo momento estar exposto à ministração, aconselhamento. O homem interior. Por quê, querido? Porque, irmãos, é muito melhor você fazer alguma coisa debaixo de bênção do que muitas vezes querer fazer alguma coisa que é bênção da forma errada, vira maldição. É assim. É assim que acontece. É aquela história, né? Menos com mais é menos. E menos com menos é mais. Ou seja, muitas vezes o menos que está ligado ao menos é mais. Por quê? Porque tem humildade, porque tem simplicidade, porque tem rendição, porque tem submissão. Então é o menos com menos. O que ele vai dar? Vai dar mais. Mas muitas vezes você pega o menos, aí põe um negócio que é mais, e esse mais muitas vezes não é de Deus. O que ele vai dar? Vai dar menos, vai dar rolo, vai dar maldição, vai dar problema, vai dar enfermidade, vai ter problema. É muito melhor você revelar e você contar o que você está passando. Isso vai ser muito importante para a tua restauração. Há uma frase do pastor Abe Uber, ele fala isso, que é muito melhor se confessar tentação do que se confessar pecado. Grave isso. É muito melhor se confessar tentação do que se confessar pecado. Nós temos que confessar pecado, é lógico. O Senhor é poderoso para perdoar os nossos pecados? Sim. Mas se você confessar tentação, você vai ter muito mais força para receber ajuda e não cair no pecado. Tente confessar suas tentações. Quando começar a entrar uma vontade de pecar, porque todo mundo na vida já teve, e vai ter, viu, irmão, vontade de pecar. Não é só eu, não é você só, não. Mas quando começar aquela coceira para o pecado, você já vai lá e dá um baigão nela, arrebenta, joga veneno nesse pecado, já confessa, já arrebenta. Por quê? Porque confissão produz cura, segundo a palavra de Deus. Olha o texto, que coisa linda. Bendito, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Algum dos irmãos tem visto a irmã Jane? Vocês estão em casa? Não tem visto? Eu vejo, está aqui, ó. Vem domingo que vem que você vai ver a irmã Jane. Cabelo novo, irmãos, cabelo novo. Não vai mostrar na câmera, viu? Não deixa a mídia mostrar. Para os irmãos virem domingo que vem, ver a irmã Jane. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia. Quem precisa de misericórdia, diz amém. E o Deus de toda consolação. Também precisamos de consolação. É Ele que nos conforta em toda, nós estamos falando agora como enfrentar, hein, o homem interior. Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida ao nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O homem interior sozinho não vai ter soluções, irmãos. Ele vai se afundar na tribulação. O que o apóstolo Paulo está ensinando para nós? Que nós precisamos de Cristo e precisamos de consolo no meio da tribulação. Então, o homem interior tem que abrir a porta para que o Espírito Santo entre e Deus, que é o Pai das misericórdias, nos sustente, porque as misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Se você ficar só no texto, tirando a trindade, você vai ver que você vai estar só na tribulação, só na dor, só na angústia. Agora, se você olha o texto com a trindade, você vai ver sofrimento, vai ver tribulação, mas você vai ver o quê? A presença real de um Deus que é trino, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo nesse texto. Diga amém por isso.
Então, o nosso homem interior, como que nós vamos lidar com as lutas? Primeiro, as lutas, elas são imprevisíveis. E as lutas, irmãos, são inevitáveis. Luta todo mundo vai ter, tribulação todo mundo vai ter, perseguição todo mundo vai ter, adversidade todo mundo vai ter. Isso a Bíblia nos comprova, que aqui nesta terra, enquanto estivermos aqui, vai ser assim. É o que tem para hoje, como diz o povo. A questão é, que abertura que nós damos para o Espírito Santo poder agir no meio das nossas tribulações. Diz assim o texto, consolações, misericórdias. Quando você está passando dificuldade, você consola, e com a consolação que você consola, você é consolado. Olha que tremendo andar com Cristo. Olha que tremendo enfrentar as lutas no meio da presença do Espírito Santo. É diferente. Porque ele garante para nós que ele vai estar conosco no meio da tribulação. Ele fala assim, vocês vão passar por tribulação, vocês vão passar por angústia, vão passar por perda, mas vocês não vão se perder no meio da perda, porque o meu consolo vai estar sobre vocês, o meu poder vai estar com vocês, a minha graça vai sustentar vocês, onde vocês estiverem, a forma que vocês vão viver o consolo vai ser uma coisa automática. Eu estou te dando sabedoria para consolar, da mesma forma eu estou te consolando. Você está no meio da tribulação, achando que está morrendo, mas não, a minha graça te basta. Nenhum mal chegará à tua tenda, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, nem perseguição, nem tribulação, nem fome, nem nudez, nem perigo ou espada, nada vai nos separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, nas tribulações, ele não está dizendo, a partir de agora, com Cristo, você vai viver uma vida com ausência de tribulações. Ele diz assim, você vai passar por tribulação, mas você vai ter o conforto necessário. Olha que coisa tremenda. Ele diz assim, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados, também é para o vosso conforto, o qual se torna eficaz. O que quer dizer eficácia, irmãos? Resultado. Vai dar resultado. A tribulação que você está passando não é o fim, irmãos. Deus tem um plano, tem resultados verdadeiros para a tua vida. Pouco aleluia. Dá mais um amém, hein? Eficaz, ou seja, você está passando por uma tribulação, não é para se lascar, não é para se perder, não é para se matar, não é para se deteriorizar, pelo contrário, o conforto de Deus vai vir e tudo que Deus vai fazer tem uma forma eficaz. Vai ter resultado na sua vida, em nome de Jesus. Vai ter resultado. Você vai enfrentar agora diferente, porque a graça do Senhor vai te sustentar. A tribulação vai existir e você vai enfrentar a luta de uma forma diferente. Olha que tremendo. E ele diz aqui, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Olha que tremendo. Eu vou dizer isso para a sua vida, meu irmão. Você pode estar sofrendo hoje, mas Deus tem consolo para você também hoje. Você pode estar sofrendo por uma situação que você não consegue controlar, teu homem interior está numa guerra só, mas o Senhor tem consolo para você hoje. No meio dessa tempestade existe uma vitória, existe uma resposta, existe uma bênção, existe uma oportunidade. No meio da crise é que é o berço da oportunidade, que nascem as oportunidades. Deus tem uma oportunidade para a tua vida ainda neste mês de abril. Creia nisso em nome de Jesus. Você pode sair dessa. Eu estou na tribulação, você pode até estar, mas você vai enfrentar diferente. Você vai enfrentar, como você vai enfrentar? Com consolo, com a presença do Espírito Santo, sabendo, eu estou nela. Tribulação não é fácil para ninguém, mas eu tenho a presença garantida do Espírito Santo no meio da luta. Você pode dizer amém por isso? Então esse texto nos ensina aqui como enfrentar as lutas do homem interior. Porque a maior luta no meio de uma tribulação, irmão, não é a luta financeira, não é a luta que envolve coisas externas, mas é quando mexe aqui, ó. Né? É claro que as coisas externas estão totalmente relacionadas com aquilo que está aqui dentro, mas é uma guerra, né? É uma guerra que a gente enfrenta, não é assim? O travesseiro teu já não ficou duro? Já não foi difícil para dormir uma noite?
Não é assim? Várias vezes, né? Mas você pode ter certeza que a presença do Senhor estava ali consolando você, te guardando, te sustentando, te ajudando a enfrentar e a guardar o teu homem interior. Guardar o teu homem interior. O homem interior, guardado por Deus, quando a plenitude da Trindade entra, ele se renova a cada dia. Eu quero que a gente vá para Romanos 7. Romanos capítulo 7, volte um pouquinho. O apóstolo Paulo também vai nos ensinar a como lidar com o homem interior. Romanos 7, versículo de número 23 a 25. Quando você achar, diga amém. Amém? Olha a luta, olha como não é fácil lidar. Se não era fácil para o apóstolo Paulo, imagina, para nós também não é fácil. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele até pensou que era problema só físico, né? Mas ele começou a entender que era uma lei ali espiritual, era uma coisa interna. Graças por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O que eu estava pensando hoje à tarde, irmãos, escrevendo isso? Nós temos que nos submeter a uma lei. O apóstolo Paulo disse assim: a minha mente está olhando para uma lei, os meus membros para outra. Uma coisa que a gente tem que entender, que é o nosso segundo bate-papo sobre o homem interior, como lidar com ele, é se submetendo a uma lei. Vamos entender uma coisa para ficar prática? Por exemplo, a gente aqui mora no país, no Brasil, né? A gente sabe que o nosso país, falando em lei, é uma bagunça só. Não vamos entrar aqui em discussão partidária, nem política, nem social, nem econômica. Mas tudo que acontece no Brasil, ele é determinado segundo as leis brasileiras. Esses dias atrás mudou o Código de Trânsito, não é isso? Ou seja, tudo que você fizer agora no trânsito vai estar debaixo de leis brasileiras. Você pode ir para outro estado, cometer um crime, você vai ser julgado segundo as leis brasileiras. Tudo que acontece no nosso país tem uma lei, a lei brasileira. Você vai casar, você tem que seguir uma lei civil brasileira. Você vai fazer qualquer coisa, você precisa seguir uma lei brasileira. Você vai entrar para trabalhar, você tem que seguir uma lei trabalhista brasileira. Lá no Uruguai, muitas vezes é um país que é tão amigo da gente, o Mercosul, divisa com o país, pertinho da gente, mas ali tem uma outra lei. E o que separa o Uruguai do Brasil, irmãos? Uma rua. Sabia disso? Existe uma cidade que a rua do lado de cá é território brasileiro. Não sei se você já foi lá, já foi? E o outro lado de lá é território uruguaio. Agora, se essa pessoa comete uma infração de trânsito na rua de lá, ela vai ser julgada segundo a lei uruguaia. Se essa pessoa querer casar no território de lá, ela vai ter que cumprir uma lei civil uruguaia. Ela vai ter que se submeter a uma lei uruguaia. Então você percebe que muitas vezes uma rua separa dois tipos de lei. É assim o nosso homem interior, irmãos. É muito perto a lei de Deus e a lei do pecado. É muito perto a lei do Senhor, o Espírito Santo sustentando e o questionamento. É muito perto o crer e o duvidar, é muito perto. Mas nós temos que decidir que lado da rua nós vamos ficar. Se nós vamos ficar do lado da lei de Deus, vamos submeter a lei de Deus, vamos entender a lei de Deus, que é a palavra de Deus, e vamos deixar o nosso espírito ser guiado pela palavra de Deus, nossa família submeter a palavra de Deus, ou se nós vamos para o outro lado da rua. E nós vamos falar, não, eu quero esse lado, eu quero a lei do pecado, eu quero me infiltrar na sujeira, eu quero fazer coisas erradas mesmo. A gente muitas vezes pensa num território, mas a gente muitas vezes, quando vai falar de homem interior, não temos que pensar num território, a gente tem que pensar na divisa do território.
É o que o Espírito Santo está falando comigo hoje à tarde. A divisa entre o Uruguai, entre o Brasil e entre o Uruguai, é uma rua que divide. Assim como a gente fala assim, ó, eu vou ali na Vila Gerte, eu vou ali no Joanim lá em cima, eu vou ali no shopping aqui, 2, 3 quadras para baixo, o povo lá fala assim, onde você foi lá tomar café? Eu tomei café no Uruguai. Onde você almoçou? Eu almocei aqui em casa, no Brasil. É muito perto. O homem interior, ele está muito perto, irmãos. Não adianta você dizer assim, pastor, eu estou cheio de fé, porque eu estou vivendo uma fase tremenda. Mas mantenha-se na fé, porque você está muito perto de estar sem fé, de estar perto do pecado. Você está muito perto de cair no erro. E você que também está no erro, que está no pecado, você que está aqui essa noite, está me ouvindo, está muito perto de acertar a tua vida e aceitar a lei de Deus, e se restaurar, e recomeçar, e se fortalecer, se encorajar em Deus, porque hoje você pode sair daqui dizendo assim, eu decidi que a lei que vai governar a minha vida é a lei de Deus. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Ele tinha, irmãos, uma batalha gigantesca interior. Ele sabia quem ele era e ele sabia o que ele já tinha sido. Mas chega um momento que ele fala assim, eu vou me decidir a andar na lei de Deus. Eu sei que vai ser difícil para mim mesmo, eu vou ter que guerrear, eu vou ter que esmurrar, não é o momento que ele fala? Eu vou ter que esmurrar o meu corpo, eu vou ter que lutar contra isso, eu vou ter que entrar numa batalha espiritual nesse sentido, mas eu vou lidar com isso com a lei de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de homem interior, como a pastora Ludmila falou no início, é um ambiente de estresse mesmo, é um ambiente pesado, de jugo, um ambiente de guerra. Todo mundo está enfrentando isso, não é só a minha família ou a tua, todo mundo está enfrentando um ambiente de estresse. E esse é o momento que parece que a divisa está mais próxima, né? Entre o ser espiritual e o ser carnal, entre o ser domínio próprio, fruto do espírito e obra da carne, entre decidir pela lei de Deus ou a lei do pecado. Está muito próximo. A divisa é muito pequenininha. E nós precisamos nessa noite decidir, no mundo espiritual, eu vou seguir a lei de Deus. O diabo não vai me dominar, o inimigo não vai me destruir, esse estresse não vai acabar com a minha família, eu serei restaurado pelo poder do nome de Jesus, serei curado, serei avivado, batizado com o Espírito Santo, com poder, eu vou me levantar. Eu não vou deixar esse meu homem interior acabar comigo, eu vou me levantar pelo poder do nome de Jesus. Então a dica que eu te dou hoje à noite é como lidar com o homem interior, se levantando, decidindo pela lei de Deus e seguindo a lei de Deus. Porque se eu quero estar num lugar, eu tenho que saber como aquele lugar funciona. Não é assim que acontece? Pastor Ludmila, talvez outros irmãos, né? O irmão Hector, deve estar assistindo a gente de novo. São pessoas que já moraram em 2 nações. Eu não sei quantos aqui já moraram em 2 nações. Quando você mudou de nação, você teve que aprender muita coisa tudo de novo. Idioma, cultura, leis. Assim, você acha que ficou um tempo, né, numa nação? Mas você tem que pensar muito nisso. Que tipo de lei você quer que governe a sua vida? Você pode ser crente, irmão, ir para o céu, e vai para a glória, mas você pode viver a vida inteira sendo governada pela lei do pecado. Você pode viver a vida inteira lá de cá. Sabia disso? Isso não vai ser ruim para a religião, isso não vai ser ruim para a igreja, isso não vai ser ruim para você. Porque aquilo que eu falei no início, tem coisas que você sente, que só Deus sabe que você sente, e algumas coisas você sabe, mas tem coisas que ninguém mais sabe que você está passando. A lei de Deus, ela precisa ser de influência na nossa vida, ao ponto que a gente vai ter que romper com a lei do pecado. Porque agora imagina no caso dela, filha de pastor, de missionário, moraram no Brasil, foram morar na Argentina, aprenderam cultura, aprenderam tudo, tiveram que voltar para o Brasil, desfazer amizade, não foi? Aprender tudo de novo aqui. E quantos anos vocês ficaram lá? 8 anos. E depois voltaram para cá, tiveram que desfazer, refazer amigo e tudo. Irmãos, a lei de Deus é assim. A gente tem que decidir entrar na lei de Deus e
e arrancar a lei do pecado da nossa vida. Porque aquela cultura da Argentina talvez não ia funcionar mais aqui. Quando a mãe dela e o pai dela iam no mercado, aquele tempero não ia ter aqui. Aquele cafezinho não ia ter aqui. Aquilo que talvez ela tinha de lá não ia ter aqui. Por quê? Porque são culturas e são leis diferentes. Nós precisamos hoje à noite entender, se a gente quer lidar com o nosso homem interior, nós temos que se submeter a um tipo de lei, e a lei de Deus, porque a Bíblia diz que o amigo de Deus é inimigo do mundo. Não tem como a gente servir a dois senhores, não tem como a gente estar em dois lugares, não tem como a gente estar debaixo de duas leis. E não funciona esse negócio, né? O dia que eu quero eu vou ser julgado pela lei brasileira, o dia que eu não quero eu vou ser julgado pela lei uruguaia. Não, ou é a lei de Deus ou é a lei do diabo. Não existe dois reinos. Existem dois reinos, mas na nossa influência de vida só vai valer um reino, e é o reino de Deus que tem que valer na nossa vida. Você pode dizer amém por isso? Então pega isso no teu coração, como lidar com a lei de Deus. E o Salmo 139, a gente aprende hoje mais um ponto. Qual é o plano de Deus para o nosso homem interior? Porque muitas vezes a gente se sente sozinho para enfrentar uma guerra. Muitas vezes a gente não tem apoio. Você já se sentiu assim? Sem apoio para enfrentar uma batalha interna? E você muitas vezes já se sentiu assim? Eu não sei como contar, eu quero contar para alguém, mas não sei em quem confiar, e não sei nem por onde começar, porque o negócio dentro de mim está um quebra-cabeça, eu não sei se a pessoa vai me entender. Talvez se eu for contar, vai ficar pior do que eu não contar. Você já passou por isso? Ou só eu passei por isso? Já passou também? O que a gente tem como apoio é que Deus tem um plano para o nosso homem interior. E o Salmo 139 vai mostrar isso para nós. Deus tem um plano para o nosso homem interior. Por quê, irmão? Porque tem gente que já confiou em pessoas e foram traídas. E tem gente que muitas vezes foi contar um negócio a a pessoa não entendeu bulufa nenhuma do que foi falar, e pelo contrário, começou a jogar contra você, porque não teve entendimento e se afastou de você. Você precisa buscar ajuda. Não estou falando que você tem que se fechar e abrir só a Deus, mas quero dizer para você que Deus tem um plano para o teu homem interior. Você pode dizer amém por isso? Olha o plano de Deus, que coisa linda, irmãos. Versículo 1 de Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos, diga amém por isso, todos os meus caminhos. Você que está nos acompanhando, toma posse dessa palavra. Ainda a palavra não me chegou à língua, o Senhor já sabe todas elas. Irmãos, antes de gerar vontade, intenção, desejo, Deus já sabe. Deus já está no controle, Deus está à frente, Deus está conosco em todo o tempo. Ele tem um plano para o nosso homem interior, porque Ele habita dentro de nós, e Ele sabe o que está dentro de nós, e tem poder, se nós permitirmos, de tirar o que não presta e de plantar o que presta. Porque tem coisas hoje à noite que Deus precisa plantar no nosso coração, e tem coisa que Deus pode tirar do nosso coração, porque Ele tem o controle do nosso homem interior. Porque, irmãos, se a gente soubesse orar o dia que a gente ia se irar, o horário que a gente ia se irar, o horário que a gente ia falar umas groselhas, falar o que não presta, a gente apertaria um reloginho, né? Homem interior, fica quieto. Boca, fica quieta. Mas a gente sabe? Não sabe. Mas Deus sabe. Por isso a gente tem que pedir, Senhor, sonda o meu coração, penetra o meu pensamento, sonda as minhas palavras antes de chegar à língua, porque o Senhor sabe de tudo. Porque, irmão, senão daqui a pouco a gente está cobras e lagartos, né? Pega um lá, a gente faz besteira. Não é assim? Fala o que não deve, pensa o que não deve. Por isso que nós temos que ter Deus como um plano e o nosso apoio. Senhor, guarda o meu coração, guarda a minha boca, guarda meu dedo, porque hoje em dia a pessoa muitas vezes não fala besteira, mas posta besteira, escreve besteira na rede social. Então, Senhor, não é só vigia os meus lábios, meus ouvidos, meus olhos, minha língua, vigia o meu dedo. Guarda o meu dedo, Senhor, guarda o meu dedo. Me ajuda a ter bolso, Senhor. Compra calça com bolso, irmão.
Quando você tiver para postar besteira, põe a mão e fecha o zíper. Sua mão vai ficar lá travada. Passa um cadeadinho no bolso. Você vai ficar com a mão no bolso o dia inteiro. Na hora que você for tirar, você já não vai estar mais estressado com a pessoa, você vai estar estressado com a calça. Aí você joga a calça no lixo. Aí a pessoa, você já não está mais com ela, você não vai poder falar besteira para ela. Então, pega a calça com bolso e com zíper. Aí você põe a mão lá e fecha. Por quê? Porque senão você vai postar o que não deve. Aí você vai postar o que não deve, o que vai acontecer depois? Você vai ter que se retratar com todo mundo. Você vai arrumar um problemão. Então, Deus tem um plano para a nossa vida interior. Deus tem um plano para nos salvar, para nos curar, para nos restaurar, para nos abençoar. E, irmão, muitas vezes o que Deus precisa é que você vai dar uma volta no quarteirão para esfriar a cabeça. Toma uma água gelada, vai lá no Chico Mendes, compra uma água de coco, desestressa e volta para casa. Por quê? Porque se você ficar lá, a panela de pressão vai ferver, o bicho vai pegar e você vai falar o que não presta. Então vai lá, põe seu tênis, sai bufando, mas não fala. Sai igual a panela. Mas não fala. Vai lá no Chico Mendes, pega a água de coco, um canudo, toma e faz até bolinha. Assopra ao contrário, se molha todo, e se desestressa lá. Quer xingar, xinga as tartarugas do Chico Mendes. Anda no meio da árvore, fala o que não deve. Ali no meio da árvore, pelo menos você não falou para tua esposa, não falou para o teu filho. Desestressou, tirou aquele lixo, aí você volta para casa. Ao Senhor. Aí o pessoal fala, rapaz, mas que bênção. Saiu, agora voltou, Senhor. Fala, foi o Espírito Santo que fez uma obra. Foi não, foi água de coco. Estou brincando, foi o Espírito Santo. Ou seja, irmão, tem momento que a gente vai ter que ter estratégia para nos controlar. Deus tem um plano, Deus está conosco. Mas, irmão, se você ficar no olho do furacão, o furacão pode te pegar. Você tem que sair do olho do furacão. Por isso que eu falo, irmãos, férias é de Deus. Descanso é de Deus. Não se estressa, não. Cuida do teu homem interior. Princípios espirituais precisam ser validados. A gente precisa rever. Tem coisa que não está fazendo bem para a gente tem que tirar da nossa frente. Senão a gente começa a pecar, a gente começa a julgar, a gente começa a estressar. É melhor você não ver do que ver e pecar. Então, amados, toma isso no teu coração. Deus tem um plano. Mas você também precisa criar em Deus um plano para sair do estresse, para sair do nervoso, para desocupar, criar uma nova rotina, criar uma nova tarefa, cantar. Meu sogro canta bastante, né, seu Eloy? Aqui na igreja não, mas no quintal lá ele canta. Não, a Deus maior. Canta as músicas lá. Canta mesmo, tem que cantar. Você tem que buscar uma forma de esparecer, de se sentir bem. Agora, irmão, você não canta. Você não tem um hobby. Você não dá uma volta no quarteirão. Você não dá um rolê. Você está ficando só dentro de casa. Ou você está ficando só dentro do trabalho. Ou você está ficando só dentro do problema. Sai do problema essa noite, em nome de Jesus. Deixa Deus te conduzir para águas tranquilas e para passos verdejantes, em nome de Jesus. Um ambiente de estresse, irmão, vai nos estressando, vai nos consumindo, vai nos matando. Você tem que sair um pouco desse ambiente, conhecer outra coisa, dar uma olhada, ouvir outra coisa, sentir outra coisa, ler outra coisa, inspirar. Vai com a palavra de Deus, como foi dito hoje de manhã, lê a Bíblia, busca a Bíblia, creia, alimenta o teu homem interior e Deus vai te honrar em nome de Jesus. Ele diz aqui, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Olha que tremendo. Nós temos Deus que está no controle de tudo. E para terminar, já estou caminhando para o final. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Toma essa palavra esta noite. O Senhor conhece o meu homem interior. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Você sabe o que você vai pensar amanhã, mas Deus sabe. Você sabe o que você vai sentir amanhã, mas Deus sabe. E Ele está aqui fazendo um convite, o salmista Davi. Sonda-me e conhece o meu coração, e prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? O plano de Deus, para terminar, é cuidar, tratar e curar as nossas vidas.
Deus tem um plano de nos tratar, de cuidar e de nos sarar, sempre. Deus tem um plano para o nosso homem interior. Deus tem um plano no meio dos conflitos que a gente enfrenta, das lutas que a gente enfrenta. Deus tem um plano para o nosso homem interior hoje à noite. Deixa o Espírito Santo gerar esse plano no teu coração, entrar no teu coração. Peça para o Senhor hoje à noite para Ele te sondar, para Ele te alimentar, para Ele te ensinar, para Ele te instruir. Peça para o Senhor tratar o teu homem interior. E se há algum caminho mau, como o salmista falou, Senhor, me leva por caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me por um caminho eterno. Pai, quero te louvar e te agradecer pela tua palavra. Quero te louvar e te agradecer, porque o Senhor tem um plano para o nosso coração, para o nosso interior. Obrigado, Deus, porque há uma tratativa em cada tribulação. Obrigado porque há uma lei que nos conduz. E obrigado porque há um Deus que nos apoia e nos dá planos de vida eterna. Planos de paz, planos de nos fazer prosperar. Planos, Senhor, de nos levar para frente, de nos fazer crescer. Esses são os teus planos, Senhor. E eu te peço, Senhor, entra no nosso homem interior esta noite. Cura toda inquietação, cura toda agitação, toda ansiedade, cura todo sentimento que não provém de Ti, e nos ajuda a administrar nossas emoções, nossa casa, nossa caixa, nossas emoções, todos os sentimentos sejam gerados e guiados por Ti. Senhor, que da nossa boca não saia coisas que destruam, não saiam reações, palavras de destruição, que o Senhor possa nos sondar e olhar para dentro de nós e revelar a Tua vontade. Senhor, eu posso me conhecer, mas eu sei que o Senhor me conhece além do que eu me conheço. Eu posso saber o que estou sentindo, ou ter uma previsão do que será meu amanhã, mas o Senhor sabe o qual realmente vai ser o meu dia de amanhã, meus sentimentos de amanhã. E eu peço que o Teu Espírito venha me sondar, venha me ministrar, venha nos sondar, venha nos ministrar e gerar dentro de nós uma cura no nosso interior, Senhor. Para que nós possamos estar submissos à lei de Deus e o nosso coração seja tratado, restaurado para a honra e glória do Teu nome. Nós não queremos ser como aquele ditado, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, não. Nós queremos por dentro ter um coração transformado, um coração restaurado, um coração curado, um coração ajudado por Ti. Senhor, estamos vivendo um tempo de estresse, de batalha, de lutas, de guerras. Mas aqui está a Tua igreja, que se permite a ser tratada no seu homem interior. No seu interior. No seu interior. E a Tua palavra diz que aqueles que creem no Senhor, deste interior, fluirão rios de águas vivas. Senhor, trata o nosso homem interior, nos ajuda a administrar tribulações e conflitos. Vem com Teu consolo, com Teu bálsamo, com a Tua força, Senhor Jesus, sobre cada um de nós, sobre cada família, sobre cada coração. Nesta noite, eu oro no poder que há no nome de Jesus. Amém. Você identificou algo que no teu homem interior precisa mudar? Feche os seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Ninguém aqui é juiz de ninguém, e ninguém tem o direito de ser juiz de ninguém. Nós estamos aqui diante da presença do Espírito Santo e nada fica escondido aos seus olhos. Você sabe no seu homem interior, ninguém precisa julgar. Ou ninguém precisa falar, você precisa mudar naquilo, viu? Aproveita essa palavra, tenta mudar naquele negócio lá. Quem vai julgar a sua vida é a si mesmo, é você mesmo que vai se examinar. E você pode ter imaginado durante essa mensagem o que precisa mudar no meu homem interior, dentro de mim. Você sabe o que você traz de inseguranças, de fortalezas, de sentimentos, de marcas, de mágoas?
Você sabe quem você é quando ninguém está vendo. Quando as portas estão trancadas, quando você está sozinho num lugar, quando você não tem ninguém, quando você pensa, quando você faz qualquer coisa, você sabe a batalha que você enfrenta. Você pode fazer um relato, escrever sobre essa batalha, mas nunca ninguém vai saber a intensidade desse que você está vivendo, só você. E se você está tendo uma dificuldade e você quer mudar, eu quero orar por você. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui para te ajudar. Para te ajudar a mudar. Para te ajudar a ser transformado. O Espírito Santo de Deus está aqui para te ajudar a receber uma nova vida. Para receber uma nova esperança, para receber uma nova paz. Você em casa também faça isso, feche os seus olhos. Isso você não precisa publicar no chat, você vai usar o chat para pôr seu pedido de oração. Agora é você e Deus. Agora é você e o Senhor. Senhor Jesus, como o salmista que orou, meu Pai, nós oramos. Os caminhos maus precisam ser transformados em caminhos eternos. Tem pessoas aqui, Senhor, tem pessoas em casa que precisam mudar. E hoje identificaram que precisam de uma mudança na sua vida. Senhor, fala diretamente ao coração, Pai. Ajuda o teu filho, ajuda a tua filha a transformar a sua vida. Talvez seja tanta tribulação, tanta dúvida, tantos traumas, tantos bloqueios, mas hoje essa pessoa fecha os seus olhos e reconhece, não porque eu estou falando, Senhor, porque não fui eu que falei, quem falou aqui foi o Espírito Santo, mas porque o Senhor testificou e essa pessoa fechou seus olhos agora e disse: eu quero ser mudado. Eu sei que tem coisas na minha vida que precisam ser mudadas. Senhor, eu como pastor não sei há quanto tempo, não sei o que, mas o teu Espírito sabe. E eu intercedo por cada um que neste momento fecha os seus olhos e olha para dentro de si e sabe qual o nível desta batalha, a intensidade desta guerra interior. Eu oro no nome de Jesus, para que o Senhor venha sustentar, apoiar, curar, sarar, tratar, libertar, levantar o teu filho, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Se há um desvio de personalidade, há um desvio de caráter, há um comportamento inadequado, há uma ação, Pai, errada. Senhor, Tu és o Deus que está dentro deste coração e tem poder para mudar. Tua palavra diz que o que pecava não peca mais, o que furtava não furta mais. Senhor, isso não é uma obra nossa, é uma obra do Teu Espírito. E eu sei que o Senhor pode agora mudar a vida desta pessoa, transformar pelo poder da lei de Deus, que é a Tua palavra. Entrar ali agora, Senhor, nesta casa, neste coração, nossos corações que aqui estamos, e nos mudar segundo a Tua imagem, segundo a Tua semelhança, segundo o Teu propósito, meu Pai. Faça nesta noite algo grande, Senhor, e poderoso no nosso coração, e nos transforma de dentro para fora, em nome de Jesus, Pai. Talvez essas pessoas, tem pessoas que sofram de vícios, Pai, que precisam de ajuda, e vícios que muitas vezes ninguém sabe, e vícios que essa pessoa já fez tantos tratamentos, mas não consegue se libertar. Vícios, Pai, que se tornaram num primeiro momento uma segurança para uma dificuldade, mas hoje já se tornou um vício. Todo espírito de vício caia por terra em nome de Jesus. Liberta o Teu povo, Pai, do vício de tantas coisas, mas também do vício de mentir,
do vício de se esconder, do vício de não abrir o coração, do vício de se orgulhar, de não deixar ninguém ajudá-lo. O vício de fazer tantas coisas, de pensar tantas coisas, o vício da autodefesa, o vício, Senhor, da ofensa, o vício da ameaça, o vício da competição, o vício do orgulho, o vício da vaidade, Senhor. O vício, ele se torna uma proteção, ele se torna um escudo para o viciado. E muitas vezes o viciado, ele não deixa que ninguém toque ali. E quando ele se sente afrontado, amedrontado, ele vai e ataca com o vício. É assim o orgulhoso. O orgulhoso, ele não consegue ficar sem falar dele. Ele não consegue ficar sem falar que ele fez, que ele faz, que ele é o rei da cocada preta. O orgulhoso é assim. Quando ele se sente um pouco de lado, ele já se arma e já arma a faca dele. A faca dele para ferir os outros é o orgulho. Ele começa a falar dele. Porque a pizzaria que ele compra é melhor que a de todo mundo. O carro dele é o melhor que todo mundo. A mulher dele é mais bonita que a de todo mundo. A empresa dele é melhor que a de todo mundo. Porque o orgulhoso é assim. O mecânico dele é o melhor do mundo. O cabeleireiro dele é o melhor do mundo. A namorada dele é a namorada mais bonita. E ele tem uma fortaleza dentro dele, que é o orgulho. E quando ele sente que ele está sendo ofendido, e ele sente que ele não está tendo lugar, ele começa a se armar. Ele começa a se armar. E aí ele vai dar pancada. O orgulhoso é assim. O vaidoso é de uma outra forma. O vaidoso gosta de chamar atenção. Quando ele vê que ele está perdendo a atenção, ele procura uma forma de chamar atenção. Cada um de nós, irmãos, estamos aqui diante de Deus e você pode saber qual é o vício que você tem. E você pode ser liberto hoje à noite. Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Teu homem interior pode ser transformado pelo poder do nome de Jesus. Porque o apóstolo Paulo falou pouco dele, muito de Deus. Ele não precisava se orgulhar, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. O Senhor está aqui, o Senhor está na sua casa, te ajudando a vencer vícios. Eu vejo que nessa noite pessoas estão vencendo vícios. Vícios que todo mundo imagina que é vício, como bebida, cigarro, droga e outros tipos de vício. Rede social, filme pornográfico, filme de terror, toda coisa errada. Isso é vício que todo mundo sabe. Mas tem vícios que você nem imagina, mas são vícios de personalidade. E hoje a gente vê muito desses vícios num atendimento pastoral. São vícios de personalidade. Hoje é noite de cura, hoje é noite de libertação de vícios. Você precisa se acertar. Porque você não nasceu com pombagira. Você não nasceu com a pombagira. A pombagira, ela entrou por causa de um vício de personalidade. E você deu lugar para ela. Ou por um espírito familiar que atuava e alguém deu um lugar e por causa disso atua na sua vida. Ninguém nasceu com pombagira. A pombagira, ela vai sendo gerada. E a pombagira é um vício. Talvez uma família que não estava bem, aí começou a entrar o espírito maligno da ingratidão, o adultério. Aí o que a pombagira foi? Dominou. Eu perguntei, para a gente terminar, para aquele rapaz, pergunta de homem para homem, eu perguntei para ele, me fala uma coisa, essa mulher que você largou a tua esposa é mais bonita que a tua esposa? Seja sincero para mim. Eu não perguntei para saber sobre a mulher, mas eu queria saber que nível que estava o espírito de pombagira que esse cara estava. Ele falou assim, pastor, sinceramente, essa mulher é muito mais feia que a minha esposa. Essa mulher, ela não tem nem um pouco de qualidade que a minha esposa tem. Eu falei, foi a pombagira, não foi? Ele falou, foi, pastor. Ela trabalhava lá, nós trabalhamos 10 anos juntos, eu nunca olhei para essa mulher, pastor, nunca vi qualidade nela. E eu comecei a ver aquela mulher como a mulher mais bonita do escritório.
E você sabe que a pombagira tem duas pontas, né? Ela não vai pegar só no cara que vai olhar para a mulher, ele vai pegar na mulher que vai olhar para o cara. E o bicho também é feio, né? Para mim todo homem é feio, né? Mas, sinceramente... Mas você vê, a pombagira ela monta um cenário, né? Ela arrebenta com a pessoa. Então, irmãos, cuidado com os espíritos de vício. E cuidado quando o teu homem interior estiver passando por uma luta. Procura ajuda logo. Procura ajuda logo. Não é assim a questão do Covid? Está com um sintoma, procura ajuda? É assim. Deu um sintoma lá, você começou a ficar estranho. Espera aí, você não foi criado para isso. O homem não precisa ter várias mulheres, isso é pecado. Você percebeu que como homem, e eu estou falando para homem, mas você mulher entenda da mesma forma, que você está muito circuiteando e olhando para muito homem, tem coisa errada, Deus não te fez para isso. Você precisa tratar. Eu vou tratar, vou procurar, se você é uma irmã, procura uma pastora da igreja. Pastor, ó, me ajuda, eu estou pegando fogo, não estou conseguindo me controlar. E o homem também procura uma ajuda, confessa uma tentação, procura uma ajuda, porque, irmãos, você não tem ideia de quantos casamentos estão acabando nesse período de pandemia. Você não tem ideia de quantas pessoas estão se divorciando, quantas famílias estão acabando. Procura ajuda. Você está perdendo a linha com teu filho, procura o ministério infantil, eles podem te pastorear, te ajudar a voltar, ser pai, assumir o teu papel de pai. Você está perdendo a linha, alguma coisa você precisa de ajuda, você precisa ser ajudado. Nós estamos aqui para te ajudar, vencer esse vício, vencer essa malignidade, no poder do nome de Jesus. Você não pode deixar isso acontecer, porque problema, irmão, todo mundo tem. O problema não é ter problema, o problema é não tratar problema. É chegar, peraí, eu estou identificando um negócio meio estranho na minha casa, eu vou procurar ajuda. Eu estou identificando um negócio meio estranho na minha personalidade, eu vou procurar ajuda. Eu vou procurar conselho. Porque, irmão, é melhor você se aconselhar e você ter o conselho e ter uma luz e saber o que fazer, do que muitas vezes você trair sem querer trair. Ou você acha que o cara que trai uma pessoa, ele levanta de manhã e fala, não, hoje eu vou trair, viu? Está na minha agenda, no meu celular, trair, 5 da tarde eu vou trair. Eu vou fazer coisa errada, eu vou mentir 3h30, viu? Vou pôr um alarme para 3h15, porque 3h30 eu vou mentir. Não. Mas você, quando procura ajuda, você já impede isso de acontecer. É o que o Salmo 139 está falando. Antes de acontecer, eu já vou procurar ajuda. Eu não quero trair a minha mulher, eu não quero trair meu marido, eu não quero trair meu filho, eu não quero errar com a minha família. Eu vou buscar ajuda antes. Eu estou vendo que alguma coisa está saindo do eixo, eu já vou buscar ajuda. Faça isso, querido. Você vai perceber o quanto Deus vai restaurar a tua família, a tua casa, no poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Eu entrego a tua palavra no poder do nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça. Que o teu Espírito prospere, cada coração receba de uma forma poderosa tudo aquilo que o Senhor tem como plano e propósito. Que o Senhor te abençoe, querido. Que o Senhor te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Você que está em casa, descanse em paz, fiquem na bênção. Deus te abençoe, que bom que você esteve conosco.